Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula, uma videoaula sobre português. Vamos estudar hoje a identificação da sílaba tônica e a classificação. Sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais força. Então, na nossa língua portuguesa, tá? Todas as palavras têm várias sílabas, né? Mas sempre tem uma sílaba que é pronunciada com mais força. Então, essa sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade, nós chamamos de sílaba tônica, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, a palavra abacaxi. A sílaba tônica, tá? Aquela que eu pronuncio com mais força é o xi. Abacaxi, tá? Uma dica também para identificarmos a sílaba tônica é aquela sílaba que nós demoramos mais para falar. Abacaxi, tá? Então, sílaba tônica de abacaxi, xi. Criança, a sílaba tônica de criança, ó, criança. Por exemplo, se fosse o sa, nós íamos ler assim, criança, criança. Não é criança que nós dizemos criança. Então, a sílaba tônica de criança é an. E o outro exemplo, música, música, música. A sílaba tônica é o mu. Então, observem que nessas três palavras, a sílaba tônica, nesta primeira palavra, está bem no fim da palavra, aqui está no meio e aqui está no início da palavra. Então, de acordo com a posição da sílaba tônica, existe a classificação. Vamos ver agora. A classificação quanto à sílaba tônica das palavras são três: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Agora nós vamos ver como nós classificamos essas palavras. Classificação quanto à sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, cada palavra tem uma classificação. Então, primeiro nós vamos observar a palavra abacaxi, tá? Só que nós vamos ver do final da palavra, do xi para lá. Então, nós contamos. Última, o xi é a última sílaba, o ka é a penúltima e o ba é a antepenúltima. Mesmo que a palavra tenha 4 ou 5 sílabas, tá? As sílabas tônicas, as sílabas mais fortes, que nós pronunciamos com mais força, vão ser ou a última, penúltima ou antepenúltima, tá? Uma dessas três. Então, nós sempre vamos observar do final da palavra para o início da palavra. Também podemos fazer primeira, segunda e terceira, mas sempre contando do final da palavra para o início da palavra. Então, por exemplo, abacaxi. O xi é a última, ka penúltima, ba antepenúltima, né? Então, vamos ver a classificação da palavra abacaxi. Abacaxi, olhem só, é a última sílaba, a mais forte, a sílaba tônica. Então, quando é a última sílaba mais forte, nós classificamos como oxítona. Oxítona, tá? Olha o som do X, xi, tá? Oxítona, com acento no i. Outros exemplos de palavras oxítonas. Funil, ó, nil é a sílaba tônica. Coração, são, é a sílaba tônica. Animal, mal, a última é a sílaba tônica. Então, todas elas são oxítona. Então, repetindo, quando a última sílaba é a mais forte, nós classificamos a palavra como oxítona. Agora, vamos ver as outras classificações. Paroxítona, quando a penúltima sílaba, tá,
é a tônica, é a mais forte. Então, criança. Vamos recapitular. O sa seria a última sílaba. O an, a penúltima sílaba. Então, aqui no caso, o an é a tônica. Então, é a penúltima sílaba. Tá? Sendo a penúltima sílaba, nós classificamos como paroxítona. Ó, termina que nem o oxítona, ó. Só que acrescentamos o par na frente. Então, paroxítona, todas com X e acentuadas no I. Então, outros exemplos de palavras paroxítona. Criança, an, penúltima sílaba, paroxítona. Caderno, penúltima sílaba. Floresta, penúltima sílaba. Então, todas elas são paroxítonas. Próxima classificação. Proparoxítona é a antepenúltima sílaba. Por exemplo, a palavra música. O K, última sílaba. O Si, penúltima sílaba. E o Mu, antepenúltima sílaba. Certo? Então, quando é a antepenúltima sílaba, nós dizemos que é proparoxítona. Vejam, aqui está oxítona da outra, paroxítona, então nós acrescentamos o pro. Então fica proparoxítona, também acentuado no I. Outros exemplos de proparoxítona. Música, mu, última, penúltima, antepenúltima. Relâmpago, olhem só, essa tem 4 sílabas, só que nós contamos só última, penúltima, antepenúltima. Toda vez que for antepenúltima, proparoxítona. Árvore, última, penúltima, antepenúltima. Quando for a antepenúltima, sempre proparoxítona. E uma observação, todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras que são proparoxítonas têm acento. Vejam, música, relâmpago, árvore. Então, se vocês tiverem dúvida se uma palavra é proparoxítona ou não, às vezes estão em dúvida, será que é paroxítona, proparoxítona, observem se ela tem acento na antepenúltima sílaba. Se ela tiver acento na antepenúltima sílaba, ela vai ser uma palavra proparoxítona. Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Tá, pessoal? Então, a classificação da sílaba tônica. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou passar aqui, revisar com vocês as atividades que eu coloquei na plataforma. Vou explicar para vocês fazerem, certo? Vamos lá. Aqui a professora colocou um exercício, tá? Para vocês fazerem e eu vou explicar. Separe a sílaba das palavras e circule a sílaba tônica. Segue o modelo. Aqui simplesmente vocês vão identificar qual é a sílaba tônica, ou seja, identificar qual é a sílaba mais forte da palavra, que é pronunciada com mais força. Somente isso. Separar e circular mais forte. Por exemplo, coração. Ó, são, a mais forte é o são. Então, separa a sílaba e circula. Outra dica, gente, aqui, por exemplo, café, fé. Ó, essa sílaba do fé tem acento. Então, eu já sei, né, uma dica, quando a palavra tem acento, é porque aquela sílaba é a mais forte. Então, café, eu vou separar e vou circular o fé, porque ele tem acento. Só que este acento, em qual sílaba é? Na última, na penúltima ou na antepenúltima? Aqui no café é na última. Então, vocês vão, se necessário, retornar lá na frente e ver que quando é a última, nós classificamos de oxítona. Funil, também separar
E aí vocês vão circular a sílaba mais forte. Floresta, menina, caneta, fósforo, lâmpada e matemática. Então, para lembrar, não esqueçam, a palavra que tem acento, já sabem que aquela é a sílaba mais forte, certo? Vamos para o próximo exercício. Marca com X a resposta correta. Quando a última sílaba da palavra é tônica, chamamos de, vejam só, última sílaba. Nós classificamos como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, né? Quero ver se vocês vão saber. 2. Chamamos de paroxítona as palavras com a última sílaba tônica? Será que é a última? A penúltima sílaba tônica? Ou a antepenúltima sílaba tônica? E a número 3. Quando a antepenúltima sílaba da palavra é a tônica, chamamos de oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Então, esses exercícios vocês farão, vão imprimir na folha, tá? Passar para o caderno ou copiar no caderno, fazer e na aula online nós vamos corrigir juntos. E aqui, pessoal, tem outra atividade. Cruzada tônica. Escreva o nome das figuras colocando a sílaba tônica nos quadrinhos em destaque. Cada quadrinho uma sílaba. Então, vejam, é uma cruzadinha diferente, porque não é uma letra em cada quadradinho, é uma sílaba. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, esse animal, a setinha para cá. Ele é um jacaré. Tem 3 quadrinhos. Por quê? Porque jacaré tem 3 sílabas. Já-ca-ré. Então, eu vou colocar o já aqui, o cá aqui e o ré aqui. Então, quando eu encaixar todas as palavras, eu vou observar que todas as sílabas que ficarem nesta coluna aqui vão ser as sílabas tônicas. Por exemplo, jacaré, ré. Então, aqui o ré é a sílaba tônica. Aqui, sapato. Então, sa-pa-to. Qual é que ficou na coluna da sílaba tônica? Sa-pa, o pá. Então, a sílaba tônica de sapato é o pá, certo? E assim vocês vão preencher, xícara, balão, galinha, lâmpada, borboleta, médico e boné, tá? Depois de encaixar todas as palavras aqui, vocês vão colocar 3 em cada coluna. Quais são as oxítonas? Lembrando, oxítona, a última sílaba mais forte. Paroxítona, a penúltima sílaba mais forte. E proparoxítona, a antepenúltima sílaba mais forte. Certo, pessoal? Então, pessoal, lá na plataforma também vai o livro de português das páginas 26, 27, 28 e 29, certo? Então, na nossa aula online, nós iremos corrigir juntos as atividades, certo? Espero que todos tenham entendido. Beijo para todo mundo!